dos assuntos que mais pipocaram durante essa semana foi a questão da campanha nacional do governo contra o HPV. Mas e você? Sabe o que é o HPV? Como ele é transmitido? Tem alguma dúvida? A gente pensou nessa questão e veio aqui para a Escola Jovem de Canasvieiras para saber da galera quais são as dúvidas, qual é a opinião deles quanto a essa questão da vacinação. Então se liga e vem com a gente. Enquanto a galera aproveitava o recreio e curtia a entrega da edição de Volta às Aulas da revista ITS, nós aproveitamos a turma para bater um papo sobre o vírus do HPV e para tirar as dúvidas da moçada. Confere aí. Meu nome é Bárbara, eu tenho 18 anos e eu queria saber o que significa HPV. É uma sigla que significa papiloma vírus humano. A sigla é em inglês, então tá invertido, né? É uma família de vírus que a gente contrai tocando pele com pele. Ele tá muito associado àqueles que acabam causando alguma lesão que o sistema imunológico não consegue eliminar. Ele vai ali e começa a provocar algumas lesõezinhas na pele. Acaba provocando uma verruga que às vezes começa a crescer e é o que popularmente as pessoas veem em fotos como crista de galo, que pode acontecer na área genital, tanto da menina quanto do menino. Alguns tipos desse vírus, dessa família, que são basicamente o subtipo 16 e o subtipo 18, podem estar associados ao desenvolvimento de câncer. Então, essa lesão que eles vão provocando na pele pode ficar mais profunda e acabar desenvolvendo câncer. Meu nome é Cheyenne e queria saber como a pessoa pode saber se ela está com o vírus. Desses 100, mais de 100 subtipos de HPV, a maioria não provoca nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de complicação. Então, a gente não se preocupa muito com eles. Alguns tipos começam a provocar verruga na região da vulva, da vagina, do colo do útero, do pênis, enfim, das áreas que costumam se contaminar. Em alguns casos, isso pode gerar complicação, principalmente, por exemplo, para gestantes, se começa a ter uma lesão maior no canal do parto, isso pode inclusive interferir na hora do parto e acabar provocando problemas, sangramentos, enfim. Meu nome é Rebeca. Meu nome é Shirley. E a gente queria saber, a nossa pergunta é saber como é contraída o HPV. Então, a principal forma de transmissão do HPV é a transmissão sexual, porque a gente encosta pele com pele, mucosa com mucosa. Oi, meu nome é Amanda, tenho 16 anos. Eu gostaria de saber se tem alguma forma de transmitir HPV além da relação sexual. Pode ser passado também para a criança no canal do parto, porque encosta a pele na mucosa e se tem alguma lesão ali pode acabar passando para a criança também na hora do parto. Pode passar para a boca também. Encostou pele com pele, tem o risco de contaminar com o vírus. Eu sou o Gabriel e eu gostaria de saber se os meninos também podem contrair esse vírus. Sim, os meninos podem contrair o HPV tanto quanto as meninas. Basta que tenha pele mucosa e encoste alguém que tem o vírus. Tem que tomar cuidado. Todo mundo corre o risco de infecção pelo HPV. É estimado que mais de 80% da população, 70% a 80% da população mundial tem ou teve alterar HPV em algum momento. Eu sou a Luana, tenho 17 anos. Eu gostaria de saber se ao tomar a vacina do HPV, existe algum efeito colateral no organismo? A vacina do HPV, ela está introduzida há cerca de 5, 6 anos, do ponto de vista assim, de utilização em massa. Alguns países já colocaram essa vacina no seu calendário básico, assim como o Brasil acabou de fazer, mas o tempo de experiência que tem com essa vacina é mais ou menos esse período, 5 a 6 anos. Neste período, não apareceram grandes efeitos colaterais importantes. Meu nome é Guilherme Henrique, tenho 16 anos. Qual é a forma de tratamento para se curar da doença e os remédios que toma? A maioria das infecções pelo HPV não provocam nenhum tipo de efeito, então também não são tratadas e não existe um tratamento definitivo. Aquelas lesões que eu falei, as verruguinhas que podem aparecer, elas podem ser tratadas de várias formas, dependendo do tamanho, dependendo da localização. Pode ser queimada, como outras verruguinhas, através de uma coisa que a gente chama crioterapia. Coloca gelo em cima, não é o gelo comum da casa, né? Esse é um gelo especial que a gente utiliza em serviços de saúde. Congela a verruguinha e ela cai. Existem alguns líquidos que a gente usa para fazer esse mesmo processo. Existe eletrocoagulação, usa um aparelhinho elétrico que acaba retirando e coagulando a base da verruga e aí a gente faz a remoção e algumas vezes faz a remoção cirúrgica mesmo, dependendo da localização e do tamanho. Conscientizar o jovem ou adolescente contra o HPV, na tua opinião, é importante? Entrar nas escolas para conscientizar, para trazer essa ideia? Eu acho super importante, super válido, porque cada vez mais o jovem começa a sua vida sexual mais cedo. E muitas vezes a pessoa tem a informação, mas não tem conhecimento. Então precisa a divulgação para que depois no ambiente escolar a gente tenha condições de trabalhar isso, discutir e melhorar essa informação transformando em conhecimento. A gente veio até a Escola Bom Jesus para conversar com um cara que manja do assunto, o professor Viana de Biologia. Então, gente, hoje eu queria mostrar para vocês aqui
como é a estrutura de um vírus, uma estrutura básica que vai valer para a maioria dos vírus, inclusive o vírus do HPV, que agora então está sendo bastante falado justamente por causa da campanha de vacinação. Então aqui a gente tem um esquema de um vírus genérico, que também serve para o HPV, onde basicamente a gente vai ter uma estrutura proteica, né, basicamente feita de proteína, e um material genético interno, que é a composição básica de um vírus. Um pouquinho diferente de uma célula, por exemplo, porque não tem a membrana plasmática. Então, esses são os dois componentes de um vírus. E o que acontece, a ação do vírus no nosso corpo, é que ao entrar numa célula humana, o vírus acaba introduzindo o seu material genético na célula humana. Aí, no caso do HPV, ele vai estar atingindo, geralmente, a mucosa genital. E lá atingindo a célula humana, chegando no núcleo da célula humana, que é onde tem o material genético responsável pela divisão celular, por determinar as características da célula e de todo ser vivo. O material genético viral vai acabar usando a infraestrutura celular, então ele usa a maquinaria que tem dentro da célula para acabar produzindo novos vírus, mas também novas células, acelerando o processo de multiplicação celular, e cada uma dessas células também sendo contaminadas com o material genético viral. A maioria dos vírus que causam HPV acabam passando de forma assintomática pelo corpo. Então a gente nem sente que está sendo atacado pela doença, mas no final das contas, um dia isso pode, principalmente numa pessoa que está com o sistema imunológico meio deficiente, né? O cara não está dormindo direito, não está comendo direito, não passa daquela fase do videogame, acaba tendo uma chance maior do vírus se desenvolver e acabar aparecendo então as verruguinhas e depois progredindo para um câncer.